abrindo o livro de Mateus, no capítulo 15, de verso número 21 ao 28, Mateus 15, 21 ao 28. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, porque já estamos, simbolicamente falando, já estamos no mês de junho, né? No 6º mês do ano, já estamos no meio do ano. E graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade de poder clamar, de poder buscar a presença de Deus por mais esse 6º dia que representa o 6º mês do ano. Amém? Quem achou, diga amém. Se não achou, está aí no telão. Mateus 15, 21 ao 28. Amém? Está falando aí sobre a mulher cananeia, que todo mundo já conhece. É um texto bem conhecido. Amém? Vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, 100% achou. Vamos lá, a leitura. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: manda-o embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Outras diz dos seus senhores. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Fecha teus olhos, coloca a tua Bíblia aí. Amém? E vamos orar, porque hoje é noite de milagres. Amém, queridos? Pela fé, em nome de Jesus. Porque a palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, diante da tua igreja nesse momento, Pai. E pedimos, ó Deus, a tua direção, a direção, Deus, do teu Espírito, Senhor, que assim, Deus, o Senhor possa nos conduzir ao centro da tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus, fica à vontade. Olha aqui, querido, eu quero que você preste bem atenção, porque a palavra nos diz que essa mulher cananeia, era uma mulher gentia ou estrangeira. Ela não era judia, não era da descendência de Israel. Mas no livro de Marcos, lá no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30, ele fala que ela era grega também. Está lá também esse relato também falando sobre esta mulher. Queridos, mas o que me chama a atenção é a convicção e a certeza que havia na vida daquela mulher. Porque provavelmente ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo maravilhas, milagres, sinais naquela região. E aquela mulher, ela era uma mulher cananeia ou de Ciro-Fenícia. E outras diz que ela era da região, que ela era da descendência ali, descendente de Canaã. Aquela mulher, ela estava com um problema muito difícil, ela se encontrava numa situação tão difícil na sua época, em que ela estava com um problema muito sério, e a situação daquela mulher, o estado daquela mulher, daquele momento dela vir
ali até o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que ela vem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela começa a clamar diante daquela multidão até se aproximar de Jesus. Chegou um momento a qual os seus discípulos disseram: olha, despede, porque ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, poderia até esperar uma outra atitude dos discípulos, né? Você vira a Deus, está vendo uma mulher desesperada gritando, pedindo por socorro. E o clamor daquela mulher é o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, irmão, aquela mulher simplesmente, ela sabia, ela fez um diagnóstico do seu problema, da sua dificuldade, da situação a qual ela estava vivendo no momento. Porque não era ela que tinha um problema, mas ela tinha um problema, claro, através da sua filha, que estava com aquele espírito imundo, ao qual estava atormentando a vida da sua filha. E ela decide ir até o Senhor Jesus, mas quando ela começa a clamar, os seus discípulos começam a olhar para ele e falar bem assim: olha, Senhor, despede, porque vem gritando atrás de nós. Eles podiam dizer: não, Senhor, olha, dá uma atenção a ela, presta atenção, porque ela está desesperada. Não, despede-se, porque ela vem gritando atrás de nós. Queridos, muitas das vezes, quando nós estamos para buscar algo de Deus, o inimigo ele trabalha de diversas formas para tentar impedir que o milagre aconteça na sua vida. E aquela mulher, no início daquela conversa, daquele diálogo com Cristo, com o Senhor Jesus, aquela mulher, ela poderia até desistir quando ela recebeu um não, porque quando o Senhor Jesus olha que os discípulos falam aquela palavra, e ela fala bem assim: olha, não é lícito eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, só vim para o povo de Israel, ou seja, os judeus. Não é lícito que eu tire o pão da boca dos filhos e lance aos cachorrinhos. Mas aquela mulher olha para o Senhor Jesus e fala: Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amados, olha o tamanho da fé daquela mulher. É um exemplo de fé para mim e para você, que estamos querendo servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, mesmo no início daquela conversa. Por não ser judia, a sua história revela nesses evangelhos algo extraordinário para a minha e para a sua vida. Que o favor de Deus, ou seja, que a graça de Deus não é limitada simplesmente a uma etnia, a um povo, a uma religião ou uma igreja, mas é para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Meu querido, talvez você veja aqui nessa noite com algo na sua vida, buscando algo de Deus. Eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei qual é o teu pedido, mas simplesmente aquela mulher, ela ouviu, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. No momento que aquela mulher, ela ouviu a palavra de Deus, criou uma fé muito grande no seu coração. Nós não sabíamos de quem era. Quem era aquela mulher, queridos? Porque a Bíblia não revela a sua identidade, mas diz que ela era simplesmente uma mulher de fé. Uma mulher que simplesmente não olhou para os obstáculos. Ela entendia, ela sabia que o seu problema era sério, que o homem não poderia resolver, que ninguém poderia resolver o seu problema, a não ser Cristo. Por isso, quando ela chegou até o Senhor Jesus, ela não disse: olha, Senhor, a minha filha está com uma situação a qual eu não entendo, talvez ela perde a consciência. Tem momento que ela fica muito brava, quebrando tudo, que são os sinais de uma pessoa endemoniada. Mas ela não. Ela já chegou sabendo qual era o seu problema e levando o seu problema para aquela pessoa que poderia resolver. Amados, muitas das vezes nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, por algo,
Sem de nós procurarmos no Senhor Jesus o socorro, o livramento, às vezes nós procuramos outros meios. E quando todos os meios humanos falham, aí nós recorremos a Cristo. Aquela mulher não, quando ela entendeu o seu problema, ela foi direto diante do Senhor e ela começou a clamar. Meu querido, mesmo ela ouvido não, muitas das vezes quando nós ouvimos não, nós temos duas opções. Ou desistir ou prosseguir. Eu quero dizer para você dessa noite que você está disposto. Aquela mulher, ela estava determinada no seu coração. Ela sabia, querido, que independente daquele espírito maligno que estava sobre a filha dela, ela buscou o Senhor Jesus com grande aflição no seu coração, no desespero da sua aflição. Ela clamou. Hoje é noite de clamor, amados. Hoje é noite de você clamar a Deus pelo teu pedido, pelo teu propósito, de você colocar diante de Deus, porque não há nada impossível para Deus, não há nada impossível que o nosso Deus, Ele não possa tornar possível. Querido, se eu fosse falar de tantos milagres que Deus já fez na minha vida, talvez eu passaria aqui tempo falando de algo que Deus fez. Mas eu quero dizer para você que independente do que você esteja passando, ou não, eu quero te dizer, se você tiver fé, você vai alcançar o milagre de Deus na tua vida. Lá em Hebreus 10, no versículo 17, queridos, eu quero te dizer uma coisa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no versículo 6, ele diz bem assim, Hebreus 11, 6, ele diz bem assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Você crê nisso? Porque se você tiver fé no seu coração e você crê no seu coração, não vai haver nada impossível para a sua vida, porque aquela mulher, ela se encontrava numa situação difícil, mas mesmo assim, a sua súplica era clamava por misericórdia para a sua filha, reconhecendo Jesus como filho de Davi, como uma autoridade suprema, como rei. Ela reconhecia, mesmo sendo uma mulher pagã, mesmo sendo de uma nação pagã, idólatra, mas no seu coração ela reconhecia a Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o segredo, querido. Muitas das vezes nós queremos algo de Deus, mas o mais importante é você ter uma vida com Deus, é você viver na presença de Deus, porque buscar a presença de Deus para a sua vida, porque é importante você buscar um propósito. Se eu pedir de oração, você vai alcançar sim, se você crer. O Senhor Jesus disse para aquela mulher, mulher, vai, seja conforme o que você crê, conforme o que você acredita. Se você crê que durante esses 12 dias você vai alcançar o milagre de Deus sobre a sua vida, você vai alcançar. Porque aquela mulher ainda sendo, olha, ela, no momento, o Senhor Jesus estava dando uma lição para os judeus, porque eles tinham aquela mulher como um cão. Os judeus, todos os estrangeiros, eles achavam que eles não eram dignos da graça de Deus. Mas o Senhor Jesus mostra, no momento que ele fala, mas não é lícito que eu tire o pão da boca dos filhos e lance os cachorrinhos, ou seja, tirar o pão da boca, o milagre dos judeus, porque ele veio para os judeus. Mas naquele momento, querido, Jesus não estava sendo ofensivo com aquela mulher, mas Jesus estava falando de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, porque a referência cultural daquela época era agressiva para com as nações que eram distantes dos judeus ou de Israel. Eles tinham aquelas pessoas como imunda, como pessoas que eram
pessoas abomináveis aos olhos de Deus. Mas Jesus prova isso. Quando Jesus chega e tem uma conversa com aquela mulher, Jesus começa a explanar o seu plano de salvação, ou seja, a sua palavra sobre a vida daquela mulher. Ele estava testando a fé daquela mulher para ver até onde ela estava disposto a ir. Talvez a tua fé esteja sendo provada durante esses 12 dias. Talvez Deus esteja provando a tua fé para saber aonde você está disposto. Muitos teriam desistido logo no momento em que Jesus diz não para ela. Ela tinha duas opções. Uma opção era desistir ou prosseguir. Mas ela preferiu prosseguir, buscando ao Senhor, quando ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Mulher, grande é a tua fé. Olha aí, irmãos, não tem obstáculo, não tem barreira que possa impedir o milagre de Deus sobre a sua vida, porque ela clamava por misericórdia. Ela lançou os pés de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E ela expõe agora os seus problemas diante do Senhor. O problema daquela mulher era que a sua filha era atormentada pelo espírito maligno, amor paterno, amor de mãe. Falou mais alto, ela rompeu os limites, as barreiras, os preconceitos, mas chegou até Jesus e se humilhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, a misericórdia, só o rei poderia dar misericórdia. Quando ela disse Senhor, ela estava colocando a sua cabeça na forca, porque só naquela época só havia Senhor que era o rei, era chamado de Senhor. Mas mesmo assim ela reconheceu o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida, e ela determinou a buscar a Deus com convicção, com certeza no seu coração que o milagre ia acontecer. Porque falar de Jairo é um dos principais das sinagogas daquela época. A palavra diz que a filha dele estava a ponto à morte. Ele chega até os pés de Jesus e se lança diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, a minha filha está à beira da morte, mas põe as mãos sobre ela, que ela viverá. Meus amados, não tem uma pessoa que ela chegou diante da presença do Senhor Jesus, que teve um encontro com Jesus, que ela permaneceu da mesma forma a qual ela estava. Você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus está te chamando você para um compromisso sério com Ele. Porque as bênçãos serão acrescentadas conforme a fé de cada um será acrescentado conforme a necessidade de cada um de nós. Mas o mais importante é você ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus sério, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Não que seja pecado você buscar algo de Deus, não. Mas que seja a sua prioridade maior, viver uma vida com Cristo. Aquela mulher lançou-se diante dos pés do Senhor com aceitação. E naquele momento, quando ela volta para a sua casa, na mesma hora a sua filha foi liberta. Como uma mãe protetora, ela reconhece, ela faz uma análise da sua vida, entende o mundo espiritual e vê que é algo espiritual e só o Senhor Jesus poderia resolver os seus problemas. A quem você tem levado? A quem você tem levado? No momento de desespero, no momento da tua aflição, a quem você tem clamado, a quem você tem buscado. Eu quero te convidar, querido, a você a estar sempre buscando a presença do Senhor Jesus na tua vida, entregando os seus caminhos, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, porque isso, querido, é muito importante. Tudo isso vai passar. Muitas pessoas já foram curadas, mas passou. Muitas pessoas receberam os grandes milagres, foram alcançados com Deus, mas passou, tudo passou.
Mas quando nós fazemos a vontade de Deus e permanecemos na sua vontade, não importa, o mundo pode passar os prazeres à vontade, mas a palavra do Senhor diz, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Precisamos ter uma vida com Deus. Lá em Romanos 9, no versículo 9, ele diz bem assim, do 10, 9. Ele diz bem assim, se com tua boca confessares a Jesus e o Senhor em teu coração credes que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. No versículo 10 ele diz bem assim, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz as Escrituras, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Pois não há diferença entre os judeus e gregos. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invoca. No 13 ele diz bem assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados todos, talvez, querido, eu quero te dizer uma coisa, e foi todas as mensagens quase que pregaram aqui, através do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, por uma luta, mas você precisa primeiro resolver a tua vida espiritual. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida diante de Deus? De que forma você está vivendo? Porque eu quero te dizer, o milagre uma hora vai passar, tudo isso uma hora vai passar. Mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está a tua vida na presença dEle? Como é que você está vivendo com Ele? Porque aquele que clamar será salvo, querido. Jesus, Ele veio para salvar e buscar aqueles que haviam se perdido, o seu povo, a sua nação estava perdida, mas Jesus veio, mas ele estendeu a sua graça, também o seu favor, como ele está dizendo, não importa ser judeu, grego, servo, livres, mas ele é Senhor de todos, para com aqueles que invocam o nome dele, não importa se você invoca o nome do Senhor, você é salvo, porque o plano de Deus para a sua vida é a sua salvação. Não se preocupe com as coisas deste mundo, porque ela vai ser acrescentada. Mas a graça é universal, é para todos. Já finalizando a nossa mensagem, eu quero te dizer a universalidade da graça de Deus. A sua história mostra que a salvação e as bênçãos de Deus são para todos que têm fé, não apenas para um povo, não apenas para uma nação, para uma etnia, para uma igreja, para uma religião, uma igreja, não, mas é para todos, e se você crê, queridos, eu quero te dizer, ainda há oportunidade durante esses 12 dias de você entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Porque aquele que crê será salvo, a salvação de Deus, ela está diante de você. Porque todos aqueles que se aproximaram do Senhor, todos aqueles que se prostraram diante do Senhor e que entregaram a sua vida ao Senhor e tiveram um encontro com o Senhor, eles não permaneceram sendo a mesma pessoa. Porque não tem como uma pessoa ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma que ele era. Não tem como, amados. Porque o Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, o encontro com o Senhor Jesus, ele é transformador. A mensagem dessa noite, ao qual eu vim trazer para vocês, é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, eu quero convidar você. Marta, quando seu irmão Lázaro tinha morrido, já cheirava mal depois de 4 dias. Ela veio e se lançou aos pés do Senhor Jesus e falou, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ele disse, olha, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus, ele é a solução do teu problema, não importa qual seja a tua dificuldade. Eu quero que você se